Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Deuteronômio capítulo 19, a partir do versículo 14 até o último versículo, que é o versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Não mude o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que recebera da terra que te dá o Senhor teu Deus para possuir. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressões, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naquele dia. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou, fazer o seu irmão, e assim tirará o mal do meio de ti. Para que os que ficarem e ouça e temam, e nunca mais torne a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui mostra a seriedade de Deus para que uma pessoa pudesse pagar por aquilo que ela fez. Aqui tinha que ter um sacerdote de Deus e um juiz de Deus. Mas toda a lei que regia ali, ela vinha do próprio Deus. Deus não julgaria ninguém dentro de algo falso. Não aceitaria uma testemunha, por mais robusta, humanamente falando, que tivesse ali uma prova, mas ela não seria. O texto é muito claro quando o verso 15 diz assim: uma só testemunha contra alguém não se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Mas aí, isso seria o verso 16, diz assim: quando se levantar a testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressões, então aquele homem, ele era levado diante de um sacerdote e também diante de juízes que houver naquele dia. Então traria aquele homem dentro de testemunhas verdadeiras. Se fosse falsa, aquelas testemunhas, elas pagariam por falso testemunho. Então Deus, ele jamais, ele usa alguma coisa para incriminar pessoas. Por isso que eu falo que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 8 e 9, ele vai falar sobre que a lei, ela é boa. A lei, ela é justa para aqueles que não precisam dela, para aqueles que não estão sobre
o poder daquela lei. Porque a lei não é ruim, a lei é a lei aplicada de forma certa, sim, tem que aplicar. Aqui também era desse jeito. Verso de número 17. Então aqueles dois homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e diante dos juízes que houver naqueles dias. Então, eles passariam por um julgamento religioso, né, divino, né, e um julgamento jurídico. Mas todos os dois julgamentos, tanto divino e jurídico, eles partiriam dentro daquilo que Deus estabeleceu, com 2 ou 3 testemunhas verdadeiras. Não aceitaria testemunhas que era falsa. As testemunhas falsas pagaria pelas suas falsidades, se assim descoberta. Verso de número 18 diz assim: e os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidado fazer ao seu irmão, e assim tirará o mal do meio de ti. Então, todos os dois seriam punidos. Aquele que que cometeu tal ato criminoso, né, autodelito, né, que cometeu, mas se aquele é inocente, ele seria inocente. Mas a falsa testemunha pagaria por aquilo que tentou incriminar pessoas. Por que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus é justo. E quando nós seguimos a justiça de Deus, quando nós seguimos aquilo que Deus é, não precipitamos em momento nenhum na nossa vida, não julgamos as pessoas, mas estudamos tudo aquilo que precisamos. Não falamos mal das pessoas. E é isso. Então aí nós vamos ter um país saudável, nós vamos ter bairros saudáveis, nós vamos ter um local, todo lugar vai ser saudável. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. A verdadeira justiça e a verdadeira justiça vem de Deus. Os homens muitas vezes têm modificado, tentado mudar a lei. É por isso que nós estamos vivendo países totalmente desconectos, países totalmente desequilibrados em todas as suas instâncias que nós estamos vendo. Então, por isso que a gente precisa, sim, olhar para Deus, olhar para a justiça de Deus. Deus não quer ninguém condenado, mas Deus também não quer condenar pessoas que são inocentes. Mas aqueles que não são inocentes, eles precisam sim pagar por isso. Ontem nós falamos a respeito da cidade de refúgio. E nós ali esquecemos de uma coisa. Seja o culpado, seja uma pessoa culpada mesmo. Vamos supor que a pessoa ali ela praticou um crime. Mas ela vai realmente ter que pagar pelo crime que ela cometeu. Se a pessoa não cometeu o crime, ela não pode pagar por isso. Então, Deus não julga segundo a sua raiva, segundo o ódio. Deus age segundo a sua justiça e segundo o seu amor. E é isso que nós precisamos fazer também. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida, porque somente o Senhor é Deus sobre todas as coisas da nossa vida. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.